Brasil viu estarrecido o perdão judicial concedido a Monique no julgamento da morte do seu filho, Henri Borel. Peço que você fique até o final desse vídeo comigo, onde vou revelar algo pior do que vimos desse julgamento. No caso da Monique, o corpo de jurados desclassificou a acusação de homicídio doloso feito pela promotoria para homicídio culposo, mantendo a acusação de tortura por omissão, sendo perdoado no primeiro caso e condenado no segundo. Tecnicamente, o crime de omissão de tortura está previsto na Lei 9.455 de 97, no seu artigo 1º, parágrafo 2º, e tem pena prevista de 1 a 4 anos, sendo que Monique foi condenada a 1 ano e 3 meses de prisão. Já o crime de homicídio culposo está previsto no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, e tem a pena de 1 a 3 anos de detenção, podendo ser substituída por penas alternativas. Digamos que Monique tivesse sido condenada ao máximo da pena prevista para homicídio culposo, que é de 3 anos de prisão. Somando-se a pena de 1 ano e 4 meses pela omissão de tortura, o total seria 4 anos e 4 meses de prisão. Como ela já havia passado cerca de 5 anos presa, em prisão preventiva, ela já sairia solta desse julgamento de qualquer jeito, devido ao Instituto de Detração Penal. Portanto, a juíza não precisaria passar por todo esse escrutínio social, visto que a Monique sairia daquele julgamento solta de qualquer forma, sem precisar do perdão. A previsão legal do perdão judicial está no artigo 107, inciso 9 do Código Penal. Esse perdão é dado a quem participa da causa da morte de alguém, porém sem intenção, culposamente. Posteriormente, acaba sofrendo tanto com o resultado que não precisa de outra punição para se arrepender. Um caso famoso que teve o perdão judicial foi a da atriz Cristiane Torlone, que em 1991, ao manobrar o seu carro na garagem da sua casa, ela perdeu o controle e despencou de uma altura de 4,5 metros, o que acarretou no falecimento do seu filho, na época com 12 anos. Ela e o irmão gêmeo do filho falecido também tiveram ferimentos, mas nada que colocassem a vida deles em risco. Ao ser julgada pelo caso, recebeu o perdão judicial, devido a todo o sofrimento que o incidente causou em sua vida. Agora, analise a diferença entre o caso da atriz e o atual caso da Monique. Ela sabia que os espancamentos estavam acontecendo. Ela foi alertada pela babá do menor, via o filho machucado e tentou acobertar o crime posteriormente. Basicamente, ela fechava os olhos para um espancamento que o filho sofria em troca do prestígio de ser mulher de um vereador e médico, sendo indicada para cargos políticos e outras vantagens. Na sentença, a juíza cita situações que Monique foi rejeitada nas celas dentro da cadeia, inclusive agredida, como o caso de misoginia. Durante os últimos anos, surgiram várias notícias relatando que Monique tentava se impor nas celas onde ficava presa, causando tumulto e confusão em inúmeros momentos. Ela buscava impor sua presença e liderar as outras detentas. Além disso, era privilegiada com cela individual e, segundo outras presas, recebia visitas de advogados por horas, que acabavam se tornando visitas íntimas, tudo escutado pelas outras detentas. Negava-se a cumprir horários de banhos de sol com as outras detentas, querendo ficar sozinha nos momentos para tomar banho e lavar as roupas. Tudo isso causava revolta nas demais internas, tanto que, em determinado momento, ela acabou sendo agredida. Não foi pelo crime em si que ela foi hostilizada, mas pelo comportamento e pela soberba que apresentava diante das outras detentas. Quanto à questão da misoginia, pelo fato de a sociedade exigir a mãe perfeita, isso não tem qualquer relação com o caso em tela, no qual uma mãe aceitava submeter seu filho de 4 anos a sessões de espancamento quase que diárias, em prol do prestígio que recebia. Quando a juíza mencionou a ideia de mãe perfeita, que a sociedade cobra é apenas o papel básico de mãe, que é no mínimo proteger seu filho de qualquer maldade. Também a cobrança diferenciada que as mães recebem justifica também o tratamento totalmente especial que recebem no judiciário ou em qualquer outro momento da vida normal. Isso nota-se quando, nos divórcios, as guardas vão quase que automaticamente destinadas às mães. Além da existência de hospitais dedicados exclusivamente à maternidade, casas da mulher brasileira, arbitramento de pensões diferenciadas e todo tipo de amparo destinado à figura materna, colocando o pai, muitas vezes, em um patamar abaixo do que diz respeito à criação dos filhos. Portanto, é completamente natural que haja uma expectativa sobre a figura da mãe, e quando ela é descumprida de forma tão macabra, é óbvio que haverá uma cobrança pesada. Outro argumento alheio à lógica citada pela magistrada é o fato de que um homem sequer seria processado em caso análogo ao da Monique. Ela se esquece ou finge esquecer que os homens de hoje são processados e condenados rigidamente e unicamente por serem homens. Existem inclusive protocolos com julgamentos com perspectiva de gênero, em que a palavra da vítima possui enorme valor probatório. Portanto, é crível e assertivo dizer que o pai seria 10 vezes mais punido num caso parecido. Ou seja, o tal perdão judicial não se justifica em nenhum panorama. Mas nas entrelinhas existe um recado dado por pessoas que estão engajadas de forma visceral em uma ideologia que muitas vezes não visa a igualdade, mas sim uma imposição de viés ideológico contra os homens. Para refletirmos, vamos lembrar do caso da Nájila e do Neymar, no qual ficou claro que se tratava de uma falsa acusação em busca de indenizações. A prova que inocentava o Neymar foi produzida pela própria Nájila. Diante dos fatos, o delegado concluiu que o Neymar era inocente e indiciou a Nájila e o seu noivo da época por extorsão e denunciação caluniosa.
A promotoria também denunciou pelos mesmos crimes, porém, ao chegar no judiciário, uma magistrada arquivou o caso com o argumento de que o Neymar não havia provado que a mulher estava mentindo. Um absurdo. Esse resultado não foi amplamente divulgado, pois ainda não era o momento de dar o recado à sociedade. Por fim, esse caso acabou ridicularizando a causa das feministas e descredibilizando ainda mais as denúncias verdadeiras. Um outro caso que brilhou os olhos das militantes feministas foi o da Mariana Ferrer. No processo não restaram dúvidas de que não houve o crime alegado, mas ainda assim o establishment transformou o caso em um palanque político. As militantes não aceitaram o resultado de quem inocentou em primeira instância, segunda instância e até no STJ. O ódio e a perversidade das feministas abraçaram essa menina que inventou o caso, deram a ela um cargo de assessora especial da presidência do STM, com salário de R$20 mil, destinam ela para participar de congressos em Genebra e Nova York como representante das mulheres vítimas de abuso, tudo com dinheiro público. Chegou a ganhar uma lei com seu nome, e após o julgamento do STJ, houve outro recurso agora para o STF, onde possivelmente o processo será anulado a partir da audiência, que não houve nenhuma irregularidade, mas ao cortar devidos trechos, dizem que ela foi vítima de misoginia e machismo. A ideologia tomou conta de setores do judiciário. O protocolo para julgamento com perspectiva de gênero não foi uma lei aprovada no Congresso Nacional pelos representantes do povo. É um documento emitido pelo CNJ que orienta decisões pautadas em diretrizes ideológicas e não estritamente na lei produzida pelos representantes do povo. Portanto, o perdão judicial concedido por essa magistrada não foi uma decisão pautada puramente nos fatos. Foi um recado dado por vieses ideológicos para dizer: nós ditamos as regras, gostem vocês ou não. Agora preste atenção nessa denúncia. No perdão judicial que analisamos, você achou justo o que aconteceu? Você percebeu que a justificativa da juíza não tem nenhuma lógica? Pois é dessa forma nebulosa e obscura que está acontecendo centenas e centenas de condenações de homens inocentes pelos crimes de estupro em todo o Brasil. Imagine que a mãe de uma menina de 17 anos faz uma acusação de que a filha foi estuprada há 6 anos atrás, quando visitou a casa de uma coleguinha pelo pai dela. Sem provas, sem laudos de ML, sem testemunhas, sem nenhuma comprovação, esse homem pega 15 anos de prisão. Parece difícil de acreditar, não é? Mas é verdade. Condenações sem nenhuma base, somente pautadas na ideologia, da mesma forma que foi dado o perdão para Monique. Nesse caso, você ficou sabendo devido à repercussão, mas os casos de homens sendo condenados estão sob segredo de justiça, e você não fica sabendo. Devido ao peso social que essas acusações trazem, quem é acusado não revela seu drama, mas com toda certeza você tem um vizinho, um colega de trabalho ou um amigo que está sendo acusado. Isso é uma epidemia nacional. Tudo isso devido ao protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que foi produzido pelo CNJ e imposto ao entendimento de todos os juízes e desembargadores do Brasil. Eles precisam aplicar o protocolo. Nesses processos, o homem é culpado até que ele prove o contrário. Isso tem lógica? Isso é constitucional? Não é. É muito melhor termos uma culpada sendo perdoada do que um inocente sendo condenado. Isso é o declínio do que chamamos de justiça. Esses casos merecem a mesma indignação que o perdão judicial da Monique. Portanto, não espere chegar até você para se indignar, pois aí será tarde demais. Quem é que em sã consciência acha ainda que existe presunção de inocência no Brasil? O advogado diz assim, mas o meu cliente tem presunção de inocência. O teu cliente está condenado na largada. Ou você faz uma estratégia para fazer um plot point e inverter esse troço, ou o teu cliente está condenado. Só na tua cabeça existe presunção de inocência, na Constituição. Nem no Supremo tem mais isso. Ah, mas deveria ser. É isso, é o mundo poliana que você vive e a selvageria que era o foro. Então, abra o olho e vá para a realidade.